Olá, tudo bem? Vamos hoje completar o nosso estudo sobre a teoria geral dos recursos. É a nossa quinta aula a respeito desse tema e nesse momento nós vamos tratar sobre algumas regras que dizem respeito ao processo nos tribunais. Então, isso que eu vou dizer aqui, em alguma medida, se aplica aos recursos, né, à tramitação dos recursos, mas não só a eles, se aplica também, em alguns momentos, às ações originárias, de competência originária dos tribunais. É um regramento geral que acaba sendo complementado pelos regimentos internos de cada tribunal, né? Cada tribunal tem aí competência para estabelecer alguns detalhes a respeito dos seus procedimentos internos e o que o CPC faz nas disposições que a gente vai estudar é estabelecer isso de uma forma genérica, ok? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre quando nós tratamos do processo nos tribunais é o nome das pessoas que participam dos julgamentos. Então, em regra, nos tribunais, os julgamentos são colegiados, né? Quer dizer, há mais de um juiz. Se for tribunal de justiça, nós temos desembargadores. Se forem tribunais superiores, nós temos ministros, né? E o que se espera no tribunal é justamente essa decisão colegiada de mais de um juiz decidindo o mesmo caso e revendo decisões proferidas nas instâncias inferiores. E aí, nesse meio, né, nós temos a figura do relator, que é o desembargador ou o ministro responsável pelo estudo mais detalhado daquele processo, o juiz que terá um contato mais direto com aquele processo, né, relator justamente porque é dele a incumbência de fazer o relatório e oferecer o primeiro voto para resolver aquela situação, né? E os demais votantes, né, os demais julgadores daquele caso nós chamamos de vogais, né? Os julgadores vogais que vão agregar os seus votos ao voto do relator para então a gente saber qual vai ser o resultado do julgamento. E nós vamos precisar conhecer quais são as incumbências do relator no processo, porque no tribunal ele acaba sendo o julgador mais importante justamente porque é dele essa incumbência de um estudo mais aprofundado do processo. E as incumbências estão lá estabelecidas no artigo 932 do CPC, que estabelece nos seus incisos uma série de poderes e deveres do relator, né? Como, por exemplo, prerrogativas de fazer a gestão do processo, porque como é para ele que os autos do processo serão remetidos em primeiro lugar, ele é que vai fazer essa gestão do processo enquanto não houver o julgamento colegiado. Além disso, ele vai fazer a apreciação dos pedidos urgentes, dos pedidos de tutela provisória, no âmbito do tribunal, né? Ele vai decidir monocraticamente, ou seja, ele vai decidir sozinho uma série de questões que sejam de natureza urgente, né? E que não possam aguardar o julgamento colegiado. Além disso, dentro dessas prerrogativas listadas no artigo 932, a gente percebe também o dever que recai sobre a atividade do relator de identificar e determinar o saneamento dos vícios daquele processo. Então, os vícios que podem ser sanados devem ser sanados por ordem do relator. Mas, além disso, o relator tem também poderes de julgar efetivamente e julgar de forma monocrática, ou seja, julgar sozinho. E a gente percebe isso pela leitura do 932, que dá ao relator a possibilidade de inadmitir recursos, né? Inadmitir recursos por falhas formais que não possam ser corrigidas. Uma delas, inclusive, é o desrespeito à dialeticidade, a norma que estabelece a dialeticidade recursal, que a gente viu naquela primeira aula sobre teoria geral dos recursos, né? Quer dizer, as razões do recurso devem dialogar com as razões da decisão recorrida. E se o relator identificar que não há esse diálogo, né? Que não houve um enfrentamento efetivo dos fundamentos
da decisão recorrida nas razões do recurso, ele vai julgar aquele recurso inadmissível, ou seja, ele não vai receber aquele recurso, né? Não vai passar pelo juízo de admissibilidade. Além disso, ele pode negar provimento a recursos com base em decisões vinculantes, em provimentos vinculantes. Aqui, a força dos provimentos vinculantes, né, estabelecidos lá no artigo 927 do CPC, e então, se a decisão recorrida está de acordo com determinados provimentos vinculantes, que são listados ali, estabelecidos ali no artigo 927, e sobre eles também o artigo 932 fala, estando a decisão de acordo com eles, o relator pode julgar, aí já não é mais a admissibilidade, aí é o juízo de mérito, ou seja, monocraticamente ele julga o recurso e não dá provimento ao recurso, tendo em vista que a sentença ou a decisão interlocutória ou o acórdão recorrido estão de acordo com provimentos vinculantes. Ou, de outro lado, ele pode dar provimento a recursos que estejam, cuja decisão esteja contrária a provimentos vinculantes, ou seja, o juiz decidiu de acordo com o seu entendimento, sem levar em consideração uma decisão de natureza vinculante num recurso repetitivo do STJ, por exemplo. Então, o Tribunal de Justiça, no caso aqui, o relator do recurso no Tribunal de Justiça, verificando que o juiz desatendeu a uma tese vinculante estabelecida pelo STJ, pode sozinho, monocraticamente, dar provimento àquele recurso. Então, veja, são amplos os poderes do relator, né? Não só de gestão processual, mas poderes decisórios efetivos. E não só poderes no juízo de admissibilidade. O relator pode, monocraticamente, fazer julgamento de mérito do recurso, né? Levando em consideração aí a existência de provimentos vinculantes. E aí ele pode negar provimento ou dar provimento a recurso, à medida que a decisão esteja de acordo, né, com um provimento vinculante ou em desacordo com algum provimento vinculante. Ok? O artigo 933 trata da possibilidade, ou da necessidade de se levar em consideração algum fato que impacte naquele julgamento, né, que tenha relação com o que está sendo discutido naquele caso e que tenha sido superveniente à decisão recorrida, dando a possibilidade de que esse fato seja conhecido de ofício pelo relator ou pelo órgão colegiado durante o julgamento colegiado, ou então que esse fato superveniente, esse fato novo, seja levado a conhecimento do relator ou do órgão colegiado por alguma das partes. Sempre que acontecer isso, né, sempre que tiver um fato superveniente, deve-se dar à parte contrária a oportunidade de se manifestar antes da decisão, né? E essa é uma decorrência do contraditório substancial previsto lá no artigo 10 do CPC. E o artigo 933 traz uma regra específica sobre isso, né? Tanto para o caso de uma das partes ter alegado esse fato superveniente, caso em que o relator ou o órgão colegiado devem dar à parte contrária a oportunidade de se manifestar em 5 dias, ou então esse fato seja conhecido de ofício pelo relator ou pelo órgão colegiado, e aí a ambas as partes deve ser dado o prazo de 5 dias para manifestação, em atenção ao princípio do contraditório. Ok? Aí você deve estar se perguntando, ok, o relator tem poderes para decidir monocraticamente em uma série de situações previstas ali no artigo 932. Cabe recurso dessa decisão do relator? Cabe um recurso chamado agravo interno. Agora não é agravo de instrumento, é agravo interno, previsto lá no artigo 1021 do CPC. Só tem um caso aí de decisão monocrática do relator que a lei considera irrecorrível, a previsão do artigo 1007, parágrafo 6º. Você já deve ter lido, porque numa das aulas passadas eu pedi que você lesse atentamente as disposições do artigo
1007, parágrafo 6º, que se refere a uma decisão do relator do recurso que releva a deserção, né? Ou seja, o não preparo, o não pagamento das custas processuais, quando o recorrente provar justo impedimento. Aí, nesse caso, ele vai relevar a deserção e dar um prazo de 5 dias para que as custas sejam recolhidas, né, para que seja feito o preparo. E essa decisão é uma decisão irrecorrível. Ela é uma decisão monocrática e a lei, excepcionalmente, aí estabelece a sua irrecorribilidade. Tá? Do restante das decisões monocráticas proferidas pelo relator, vai caber o chamado agravo interno. Beleza? Indo além, o artigo 934 traz a regra de uma vez que o relator tenha finalizado a análise daquele caso e já esteja pronto para o julgamento, quer dizer, ele já fez o relatório e já fez o voto, ele vai então comunicar ao presidente da Câmara, se for um Tribunal de Justiça, ou um presidente da turma, se for um Tribunal Superior, ou mesmo do pleno do tribunal, né, dependendo da competência para o julgamento daquele caso, vai pedir para incluir aquele caso, aquele feito em pauta de julgamento, e aí o presidente do órgão colegiado vai determinar a inclusão daquele processo para ser julgado na pauta de um determinado dia, ok? O artigo 935 estabelece aqui uma regra complementar ao artigo anterior para tratar do prazo de 5 dias, né, um prazo mínimo aí de 5 dias entre a publicação da pauta e a sessão de julgamento. Isso para dar tempo de os advogados se prepararem para a sessão de julgamento, né, porque os tribunais eles são localizados em capitais. Então, eventualmente agora não no contexto da pandemia, mas havendo normalidade, há necessidade de deslocamento dos advogados até a sede do tribunal, seja para acompanhar o julgamento, seja para participar fazendo sustentação oral, ou mesmo só para ter conhecimento de que o caso será julgado. Então, por isso é que se estabelece esse prazo de 5 dias entre a publicação da pauta e a data da sessão. Se esse prazo é desrespeitado, né, o que vai acontecer vai ser a nulidade do julgamento e o reagendamento desse julgamento para outra data. E nesse sentido nós temos o enunciado 117 da súmula da jurisprudência do STJ, que é um enunciado que foi produzido ainda na vigência do CPC de 73, que não estabelecia o prazo de 5 dias, estabelecia o prazo de 48 horas. Então, o enunciado diz o seguinte: a inobservância do prazo de 48 horas entre a publicação de pauta e o julgamento sem a presença das partes acarreta nulidade. Agora a gente precisa ler esse enunciado contextualizando ele com o CPC de 2015. Né? Então, não é 48 horas, é 5 dias. Então, esse prazo precisa ser respeitado sob pena de nulidade. Além disso, os artigos, e eu vou pedir a leitura atenta, dos artigos 936 e 946 do CPC, que estabelecem regras de preferência para julgamento. Quais são os recursos que serão julgados em primeiro lugar na pauta de julgamento de um determinado dia no tribunal. E hoje em dia, inclusive aqui fica uma dica importante, né? Todas as sessões de julgamento estão sendo feitas de forma remota. E os tribunais estão transmitindo, em decorrência do dever de publicidade, estão transmitindo as suas sessões de julgamento em plataformas na internet, geralmente aqui no YouTube. Vários tribunais têm feito essas transmissões. E para entender essa dinâmica de julgamento, eu te aconselho a, qualquer dia desse, assistir a uma sessão de julgamento para você saber como é a dinâmica, né, como se dá o julgamento nos tribunais, não só nos tribunais superiores, né? Pega aí um julgamento de um tribunal de justiça aí do seu estado para você começar a entender como que isso acontece, o que o relator faz, o que os vogais fazem, qual é a função do presidente. Aí você vai ter uma visão bem concreta dessas regras todas que estão estabelecidas aí no CPC de 2015. Então eu te aconselho o seguinte: depois que você assistir essa aula, dá uma lida criteriosa nos artigos, e te aconselho inclusive, se você quiser,
fazer uma leitura mais aprofundada, adquirir os meus comentários ao CPC de 2015, que já estão em segunda edição, inclusive, né? Lá você vai encontrar comentários a cada artigo de lei, além de uma infinidade de julgados, lista de enunciados dos tribunais, enunciados interpretativos da doutrina, notas de doutrina, enfim. Tem uma série de informações lá que você pode procurar para aperfeiçoar a sua pesquisa, aprofundar a sua pesquisa. Além disso, o artigo 937 vai estabelecer sobre a sustentação oral no julgamento de tribunal. Sustentação oral é feita pelo advogado, né? Ou pelos advogados das partes, recorrente e recorrido. Não é um ato obrigatório. O advogado opta se quer ou não quer fazer a sustentação oral, mas é um ato importante justamente porque ele tem a função de chamar a atenção dos julgadores para os pontos mais importantes daquele caso, né? E eu aconselho, inclusive, que vocês assistam a essas sessões de julgamento e prestem atenção na forma como os advogados fazem essas sustentações orais, né? A previsão é do 937, que diz o seguinte: na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, né, depois que ele relatou o caso, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao Ministério Público pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões nas seguintes hipóteses nos termos da parte final do caput do artigo 1021. Quais hipóteses? No recurso de apelação, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário, nos embargos de divergência, na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação, o inciso 7 foi vetado, e no inciso 8, no agravo de instrumento interposto, não é qualquer agravo de instrumento, interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, e 9, em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. Então, nessas hipóteses aqui, vai ser possível a sustentação oral pelos advogados. Por isso que é importante, quando o advogado vai atuar em determinado tribunal, que ele conheça o regimento interno do tribunal, porque o regimento pode estabelecer o cabimento de sustentação oral em casos que o CPC não estabelece. O que o regimento pode fazer é aumentar as hipóteses de cabimento da sustentação oral, ele não pode reduzir, tá? Porque o que está no CPC é o mínimo. Ele pode prever o mínimo que está no CPC, ou então ele pode acrescentar outras hipóteses que não estão. Depois, obviamente, né, que ocorreu a sustentação oral, vai haver efetivamente o julgamento, né? Os votos serão proferidos, e aí serão tomados todos os votos dos componentes daquele órgão colegiado que tenham competência para julgar aquele caso, né? Ou num caso de Tribunal de Justiça, por exemplo, serão 3 desembargadores. No caso de uma turma do STF, por exemplo, serão 5 ministros, né? A depender aí da composição e do tipo de recurso que está sendo julgado. Pois bem, as questões preliminares, isso é importante. Os artigos 938 e 939 estabelecem sobre questões preliminares em fase recursal. Preliminar, a gente já viu quando estudou nas defesas do réu, estudamos sobre contestação, né? As preliminares são as questões processuais que são colocadas, né? Questões formais e que precisam ser resolvidas antes de se resolver o mérito efetivamente. Aqui no recurso também funciona da mesma forma, né? Essas questões formais precisam ser resolvidas antes de se resolver o mérito, porque pode ser que as questões processuais eventualmente levem à inadmissibilidade do recurso. Ou seja, não vou nem chegar na análise do mérito do recurso porque ele não passou por esses problemas formais anteriores. E além disso, podem haver preliminares, questões eventualmente formais, de defeito formal na decisão que está sendo
atacada por meio daquele recurso, e essa questão formal, que também é uma preliminar no recurso, pode inviabilizar a análise da questão de mérito, né? E aí eu estou me referindo não só ao mérito do recurso, mas também ao mérito da causa. E o artigo 939, ele estabelece que os julgadores vão se pronunciar sobre as preliminares, julgando as preliminares, né? E aí vai se colher os votos. Acata ou rejeita a preliminar. Imaginemos que por maioria de votos a preliminar foi rejeitada, ou seja, o tribunal vai analisar o mérito do recurso. E aí no mérito do recurso, aqueles desembargadores ou ministros que haviam acolhido a preliminar, ou seja, que entenderam que não era possível analisar o mérito, eles vão analisar o mérito? Eles vão analisar o mérito também. Então o julgamento vai ser nesses dois momentos, primeiro a preliminar e depois o mérito do recurso. O artigo 940 dá a possibilidade dos julgadores de pedirem vista. Então, aquele que estuda mais o processo, né, é o relator. Então, ele tem um conhecimento maior. Agora, durante o julgamento, pode ser que surja alguma dúvida de algum outro julgador ou do próprio relator do caso. Né? O advogado foi fazer a sustentação oral e na sustentação oral ele levantou uma dúvida e o relator pensou melhor e disse, olha, eu preciso reexaminar o caso. Então é possível o pedido de vista, né, por 10 dias, de modo que, obviamente que esse é um prazo impróprio, né, ou seja, não vai haver preclusão caso o juiz, o ministro, o desembargador que pediu vista não devolva no prazo de 10 dias, mas é bom que esse prazo seja respeitado justamente para que se dê fluidez aí à tramitação dos processos. E o pedido de vista serve justamente para que o julgador tenha ou possa fazer uma análise mais aprofundada daquele caso. E por fim, no caso do artigo 941, né, ele trata do resultado do julgamento. Até a proclamação do resultado do julgamento, mesmo aqueles que já proferiram voto podem alterar o seu entendimento. E a gente teve um caso bastante rumoroso aí, né, eu estou gravando isso, que dia é hoje? No dia 26 de março. Estou gravando essa aula nesse dia, 26 de março de 2021, e a gente teve um caso rumoroso recentemente, em que a ministra Carmen Lúcia, do STF, no julgamento da segunda turma de um habeas corpus em que se discutiu a parcialidade, né, o resultado foi pela parcialidade, pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, embora seja um exemplo do processo penal, cabe aqui para a gente exemplificar essa questão da possibilidade de alteração do voto, enquanto ainda não concluído o julgamento. Ela já havia proferido um voto e aí, quando o processo voltou a julgamento, né, ela resolveu alterar o seu voto e encaminhou aí num outro sentido, né, para entender de forma diversa. Isso é perfeitamente possível, porque o julgamento ainda não finalizou, né, ele finaliza com a proclamação do resultado pelo presidente daquele órgão colegiado. E aí o presidente vai determinar a lavratura do acórdão. O acórdão é a reunião, né, de todos os votos do relatório feito pelo relator, o voto do relator, os votos dos demais julgadores e o resultado daquele julgamento. E em regra quem lavra o voto, quem escreve o acórdão é o relator. Ele só não vai ficar com a incumbência de lavrar o acórdão quando ele ficar vencido, ou seja, ele votou num sentido e depois abriu-se uma divergência no julgamento e o que prevaleceu foi a divergência. E aí vai ser aquele que abriu a divergência, o julgador, a lavrar o acórdão. Mas mesmo os votos vencidos ou o voto vencido deve ficar consignado no acórdão, né? Ele faz parte do acórdão, ainda que seja um voto vencido. Basicamente essa é a dinâmica de julgamento no âmbito do tribunal. E agora nós temos que analisar o artigo 942 do CPC, que trata da técnica da ampliação da colegialidade. Essa é uma técnica nova, né, que veio no CPC de 2015 para substituir
uma figura de um recurso que existia no CPC de 73. Né? Agora, no CPC de 2015, nós não temos um recurso para isso, mas temos uma técnica específica de prosseguimento do julgamento com ampliação da colegialidade. O que é ampliação da colegialidade? Quer dizer, há um colegiado, há um grupo de pessoas que vai julgar aquele recurso. Em determinadas situações, a gente já vai ver aqui em quais situações isso vai acontecer, há a necessidade de que sejam chamadas mais pessoas para compor aquele colegiado que vai julgar aquele recurso. Com isso nós temos a ampliação da colegialidade. O 942 disciplina o seguinte: quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Quantos são os julgadores que vão julgar a apelação? São 3. 3 julgadores que vão julgar a apelação. Aí ele diz o seguinte: quando o resultado for não unânime, o que isso significa? 2-1. Um entendeu uma coisa e outros 2 entenderam de forma diferente, ou cada um entendeu de um jeito. Ou seja, não há unanimidade ali, né? Então, nós temos a necessidade de ampliar a colegialidade. E aqui o requisito, né, para saber até quando, ou aliás, até quanto eu preciso ampliar, quantas pessoas eu preciso chamar para fazer essa ampliação da colegialidade, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Então o resultado inicial era 2-1. Se eu chamar mais um, eu posso inverter o resultado inicial? Não, que daí eu vou ter possivelmente 2-2. Então eu tenho que chamar, no caso de um colegiado de 3, pelo menos mais outros 2 julgadores. Então eu tenho que chamar outros 2 julgadores que vão também passar a julgar aquele caso. Porque se esses outros 2 novos julgadores aderirem à proposta vencida, ou que inicialmente era vencida, que estava em minoria, vai acabar sendo a maioria. Ou então eles podem aderir, ou um deles ou o outro podem aderir já à posição que já estava vencedora, e ela só vai ser consagrada vencedora definitivamente. Mas nesses casos há essa necessidade de ampliação da colegialidade. E veja, o 942 faz aqui menção ao recurso de apelação. Tá? Então, a princípio, no recurso de apelação, quando o resultado não for unânime, é preciso convocar outros 2 julgadores para que eles julguem aquilo. E também, né, junto daqueles 3. Aí a doutrina tem uma série de discussões a respeito desse instituto da ampliação da colegialidade, até porque é um instituto novo, então é natural que surjam discussões doutrinárias a respeito, e aqui mais uma vez eu vou te remeter à leitura dos comentários ao CPC de 2015, né, porque lá eu enfrento essas questões todas, essas discussões todas que estão sendo postas na doutrina, mas uma delas que eu acho importante, eu gostaria de falar com vocês a respeito disso, é se nos termos do caput do artigo 942, né, na ampliação da colegialidade da apelação, no julgamento do recurso de apelação, se aplicariam os requisitos de ampliação da colegialidade que são estabelecidos para a ação rescisória. A previsão é do parágrafo 3º, diz o seguinte: a técnica de julgamento prevista nesse artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em, inciso 1, ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo nesse caso seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. E aí, diante dessa previsão do parágrafo 3º, inciso 1, o professor José Miguel Garcia Medina defende que somente iria caber
a ampliação da colegialidade na apelação se a maioria votasse no sentido de reformar a sentença. Só que essa posição é uma posição combatida pela maioria da doutrina, e eu adiro a essa posição da maioria da doutrina, porque o caput do 942 não faz essa exigência, né? Não é só quando a sentença for reformada. Ele é bastante claro. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão com a inclusão dos novos julgadores. Quer dizer, basta que seja não unânime, não importa se é para reformar ou para manter a sentença, não importa se é para anular ou manter a sentença, não importa, o caput não faz essa exigência específica que o parágrafo 3º faz. O que me parece, na verdade, que essa posição que defende a aplicação da regra específica do parágrafo 3º para o caput está invertendo a lógica interpretativa, né? Por quê? Porque o caput faz uma regra geral e estabelece essa regra geral a partir da apelação. Aí o parágrafo 3º vai estabelecer outras duas hipóteses específicas em que vai acontecer a ampliação da colegialidade. Uma hipótese se refere à ação rescisória e outra ao agravo de instrumento. Essas duas hipóteses são específicas. Eu não posso pegar a regra específica e com ela querer condicionar a regra geral do caput, né? O sentido da interpretação é o inverso, é do caput para os dispositivos que dele decorrem. No caso do parágrafo 3º, é um dispositivo que decorre do caput. Então eu não posso inverter e querer submeter o caput à norma específica do parágrafo 3º. Tá? Então, por isso, me parece que em qualquer caso na apelação, se o resultado for não unânime, vai haver a ampliação da colegialidade. Pois bem, a previsão do parágrafo 3º, inciso 2. A técnica de julgamento prevista nesse artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em 2. Agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Aí sim eu tenho uma regra específica. Ou seja, se o agravo de instrumento foi interposto contra uma decisão que julgou parcialmente o mérito, uma decisão interlocutória com conteúdo de sentença, né, o recurso cabível é agravo de instrumento. E aí, se no julgamento do tribunal, nesse caso do agravo de instrumento, são também 3 julgadores. No julgamento lá no tribunal, a maioria entender pela reforma da decisão, né, que julgou parcialmente o mérito, aí vai haver a necessidade da técnica de ampliação da colegialidade. Eu vou ter que chamar outros 2 julgadores. No caso da ação rescisória, né, do parágrafo 3º, inciso 1, também vai haver a necessidade de ampliação da colegialidade quando o resultado for a rescisão da sentença. Ou seja, rescisão da sentença significa que eu vou desconstituir a coisa julgada sobre aquela decisão, porque a ação rescisória ela serve para desconstituir a coisa julgada. Então, quando a maioria estiver se encaminhando para isso, vai caber a técnica da ampliação da colegialidade, né? Devendo, nesse caso, o seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno. Aí, no caso da ação rescisória, é um tipo bastante específico, né? E a boa parte dos tribunais prevê no seu regimento interno que a competência para julgar a ação rescisória já é desse órgão de maior composição, ou é o tribunal pleno, né, a reunião de todos os desembargadores daquele tribunal, ou o órgão especial, que é o órgão de maior composição, que é composto pelos desembargadores mais antigos daquele tribunal. Se a ação rescisória, naturalmente, por força do que está previsto no regimento, já for de competência do órgão de maior composição, não vai se aplicar a técnica da ampliação da colegialidade, porque ela já está no órgão de maior composição. Agora, se por algum motivo o regimento do tribunal previr que a ação rescisória vai ser julgada por um determinado colegiado e houver outro de maior composição, aí, se a maioria se encaminhar pela rescisão da sentença,
vai haver a necessidade de que o órgão de maior composição prossiga naquele julgamento, né, de modo que se atenda aqui à regra da técnica da ampliação da colegialidade, ok? E por fim, para a gente finalizar essa análise toda a respeito da teoria geral dos recursos, nós temos que voltar os nossos olhos lá para o início do código, algo que vocês já estudaram, inclusive, né, que diz respeito aos honorários de advogado. Porque o artigo 85, parágrafo 11 do CPC estabelece sobre a sucumbência recursal, né? Então, o juiz fixa os honorários na primeira instância, se houver recurso e a parte recorrente perder no recurso, ela vai ter aí também a sucumbência recursal. O parágrafo 11 diz o seguinte: o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando conforme o caso o disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento, né? E aí o STJ, interpretando as disposições aí do parágrafo 11 do CPC, estabeleceu lá requisitos cumulativos no julgamento pela terceira turma dos embargos de declaração no agravo interno, no recurso especial 1.573.573, oriundo do Rio de Janeiro. E nesse recurso, o STJ estabeleceu lá os requisitos cumulativos para que haja a fixação dos honorários de sucumbência, e eu sugiro que você vá dar uma olhada nesse acórdão e leia ele com calma. Mas, em geral, o que nós temos por essa regra do parágrafo 11, né, é que o tribunal vai majorar, ele não vai estabelecer sucumbência pela primeira vez. Ele vai majorar uma sucumbência que já estava estabelecida na primeira ou na instância anterior, né, caso o recorrente perca, caso ele não tenha vitória no seu recurso, né? E o tribunal precisa, obviamente, obedecer os limites aí dos parágrafos 2º e 3º, que vão tratar, no caso do terceiro, vão tratar sobre a fixação de honorários nas causas em que a fazenda pública é parte, e o parágrafo 2º para os outros casos em geral, estabelecendo aí um patamar mínimo de 10% e máximo de 20%. Né? Então, o tribunal não pode ultrapassar esse percentual máximo aí de 20% quando ele for fazer a majoração dos honorários. Ok? Era isso, então, nesta quinta aula que nós tínhamos a falar sobre teoria geral dos recursos e o processo nos tribunais. E aí, a partir da próxima aula, a gente começa a estudar os recursos em espécie. Nos vemos nessa.